Conversamos anteriormente sobre as características de uma edificação em estilo eclético. Hoje vamos conhecer um pouco mais do interior deste edifício, que foi construído entre os anos de 1926 e 1930, com influências neoclássicas e do Art Deco. Se observarmos com atenção, em todos os cantos, quinas, maçanetas e até nas dobradiças, existe uma mensagem. Os detalhes ilustram uma profusão de referências que marcavam o interesse de uma classe burguesa do período e especialmente um desejo por demonstrar o progresso do Estado. No hall de entrada, o público se depara com um lindo vitral, representando a deusa Dike. Você sabe qual é a origem dos vitrais? Sua história nos leva à Idade Média, quando eram usados para transmitir narrativas bíblicas, numa época em que apenas uma pequena parte da população sabia ler. A luminosidade dos vitrais trazia uma aura mística às narrativas, servindo como uma alusão ao mundo espiritual e à vida após a morte. Toda essa história nos serve para pensarmos sobre o quanto a arquitetura eclética é capaz de reunir itens que poderiam parecer antagônicos. Por exemplo, no nosso vitral, ao invés de temas religiosos, encontramos outra referência, a mitologia grega. A deusa Dike simboliza a justiça e os julgamentos. É sempre vista assim, com os pés à mostra, sem venda nos olhos. Ela observava as ações do homem e sempre que havia alguma violação das leis, reportava diretamente a Zeus. Nas tragédias, Dike aparece como uma divindade que pune severamente o que estiver errado, vigiando a manutenção da justiça e atravessando o coração dos injustos com a sua espada. Acima de sua cabeça encontramos a palavra lei, e ao redor de seu corpo uma moldura com sementes de café, cujas extremidades trazem novamente uma imagem de pequenas cabeças de leão. Repare também as duas águias na parte inferior da imagem, presentes em diversas representações, elas servem para reafirmar a vocação republicana da secretaria. Caminhando pelo prédio, podemos percorrer as salas do segundo piso, reservadas para guardar alguns recortes dos usos e personagens que atravessaram sua história. Um salão nobre serve para encontros solenes, reuniões, receber seus ilustres convidados. Esse salão testemunhou inúmeros acontecimentos e reuniu personagens que marcaram a história de Minas Gerais e do Brasil, especialmente na década de 30, período turbulento na história política brasileira que transitava da República Velha para o Estado Novo. Olegário Maciel foi o primeiro governador de Minas Gerais no Estado Novo, depois de garantir o apoio de Minas a Getúlio Vargas durante o golpe de Estado. Se essa mesa e essas cadeiras pudessem falar, quais segredos políticos poderíamos descobrir? Gustavo Capanema Filho foi um dos primeiros secretários a ocupar esta sala, ao ser indicado por Olegário Maciel, seu primo, a assumir em 1930 a pasta de Interiores e Segurança Pública. Com o falecimento de Olegário em 1933, Capanema ocupa interinamente a Interventoria Federal em Minas. Pouco depois de atuar na Interventoria, Capanema assumiu o Ministério da Educação e Saúde, onde foi responsável pela importante iniciativa de criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com o auxílio de Carlos Drummond de Andrade, seu chefe de gabinete. É a partir do SFAM que o país começa a mapear e proteger seu patrimônio histórico e artístico como bens nacionais. É impossível imaginar quanta história essas janelas já viram. Impressionante como, ao olharmos para o alto, temos a plena noção da grandiosidade do prédio e do quanto nos apequenamos dentro dele. Considerando que esse prédio foi projetado para ser a Secretaria de Segurança Pública, a quantidade de janelas remete a um projeto de controle e observação chamado panóptico. Esse dispositivo faz com que todos ajam como se estivessem sendo observados, instaura uma sensação de controle e foi replicado em diversos contextos, como em prisões, escolas, hospitais ou fábricas. O que muda quando ocupamos esse espaço com arte e cultura? Quais novos significados podemos dar a esse espaço que agora reúne uma grande diversidade de pessoas?